Fala, terapeuta! Beleza? Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre o chakra Muladhara e a nossa sexualidade. E como você, terapeuta, pode usar aí desses conceitos, né, filosóficos aí sobre os chakras e como que eles mexem na nossa energia para poder ajudar o seu cliente aí a ter um resultado melhor nessas questões da sexualidade. Então fica aí que nesse vídeo hoje a gente vai relacionar o chakra Muladhara com a sexualidade e vislumbrar aí possíveis ferramentas para você ajudar aí o teu cliente a estar mais consciente e aterrado para poder lidar melhor com as situações que ele coloca aí como dificuldade nas questões da sexualidade. Beleza? Vamos começar falando sobre os chakras. O que são chakras? De uma maneira bem direta e objetiva, os chakras são centros de energia, tá? Energia é um conceito que a gente já entende, que a gente consegue observar tranquilamente no nosso dia a dia, a energia do sol, a energia da lua que movimenta as marés, a nossa energia quando a gente se alimenta, a nossa falta de energia quando a gente está com sono ou sem alimento. Então, energia é um conceito básico que não necessariamente leva para aqueles lugares muito holísticos, né, de espiritualidade. Energia é físico, energia é biológico, é químico. A gente consegue, né, o fogo, o calor, são todas energias. E o nosso corpo, ele tem várias maneiras de absorver energia. Ou a gente absorve com a nossa alimentação, que aí, né, dessa maneira mais física, mais material que a gente está acostumado, ou a gente vai absorver essas energias do mundo através dos chakras, que são como se fossem espirais, assim, tá? Imagina que o chakra, ele é do tamanho aqui do cada pessoa, né? Tamanho aqui da união do indicador com o polegar, e ele começa assim, né? E ele vai ficando cada vez menorzinho, vai como se fosse uma espiral mesmo, e essa espiral, ela está conectada com alguma glândula nossa, né? Então, toda energia que a gente vai absorver, que a gente absorve do planeta, do universo, que não pela alimentação, essa energia, ela tem uma relação completa com as nossas glândulas endócrinas, tá? E aí a gente tem vários chakras no nosso corpo. Os 7 principais, digamos assim, que são os 7 que a gente consegue trazer umas questões subjacentes filosofáveis, né? Porque são, se eu não me engano, 108 chakras, né? Mais ou menos que a gente tem, que a cultura hindu fala assim, e a medicina ayurveda e tudo mais. Só que são 7 os principais que a gente consegue fazer uma relação com a nossa psique e com a maneira que a gente está no mundo. Por isso que são esses que estão até aqui, ó, né? A figurinha aqui deles, são esses que a gente tende a falar mais sobre, porque a gente consegue fazer uma relação direta com a maneira que a gente se comporta no mundo. Beleza? Então, mais uma vez, chakras são centros de absorção de energia, de transmutação e de exteriorização. Então, a gente absorve a energia do prana, do universo, das outras pessoas pelos chakras, a gente transmuta as energias ali, a gente sente elas, a gente absorve e a gente exterioriza, tá? E aí, hoje a gente vai falar sobre o chakra Muladhara, que é o primeiro chakra, que tem gente que chama de chakra base, chakra básico, chakra raiz, tá? E dessas figuras aqui, o Muladhara é esse aqui, ó, tá? É esse aqui, que é o chakra vermelhinho, bonitinho demais. E inclusive é o que eu tenho aqui na minha mão esquerda também tatuado. Por quê? Porque é o chakra que fala mais da vitalidade, tá? Da nossa energia vital. Ele é um chakra que ele fica ali, tem a cor vermelha, como vocês estão vendo ali, e ele fica na região do períneo, que é aquela região de musculatura ali que fica entre a região genital e o ânus. E aí a pontinha dele fica, né, em contato ali com o períneo, e aí ele também entra em contato com as glândulas suprarrenais, e a abertura dele tá para baixo.
Porque a abertura dele, ele capta justamente essa energia raiz, essa energia da terra, essa energia que conecta a gente com o aqui, o agora, com essa dimensão. Tá? Então esse que é o mais importante a gente entender e deixar bem claro assim da proposta, dos objetivos, para ficar boa o entendimento do Muladhara. Como ele é o primeiro dos chakras, e desses 7 chakras filosofáveis, todos ficam aqui, né? Ele começa lá no períneo, começa na base da nossa coluna, e eles vão subindo para poder alinhar aqui, né? A nossa coluna, a nossa base com o topo da nossa cabeça. O Muladhara é como se fosse aí o alicerce, tá? Ele é o primeiro que está lá na base da coluna, que aí a energia que vai entrar por ele é a mesma energia que vai chegar aqui no nosso chakra coronário, que é o último, que a gente vai falar da relação dele com a sexualidade depois. Então, só para a gente entender a importância desse chakra Muladhara. É o chakra que traz estrutura para a gente, que traz raiz, que conecta a gente com o planeta Terra, que conecta a gente com o aqui e agora. E aí vocês conseguem já vislumbrar qual que é a importância disso, tanto na sexualidade, como no nosso trabalho, quanto na relação com as pessoas que a gente ama. Se a gente não tiver esse chakra trabalhando aí de maneira equilibrada, se ele tiver hipoativo, né, uma atividade aí pequena, ou hiperativo, com uma super atividade, vai causar um desequilíbrio com relação à nossa facilidade de estar presente no aqui e agora, estar fazendo o que a gente tem que fazer, né? O que é nosso de fazer, o que a gente tem muita disposição e vontade. Beleza? Então, Muladhara, chakra raiz, vermelho, e o elemento dele, né, que a gente pode fazer uma relação filosófica também, é o elemento terra, que é o que a terra, gente, que a maior dificuldade das pessoas que me falam nas terapias, e que eu vejo que muitos terapeutas também acabam falando comigo, das dificuldades dos clientes, é sobre o quê? A pessoa tende a, na hora ali H, né, na hora de se relacionar, na hora de ter uma troca sexual, por exemplo, a pessoa não consegue permanecer no momento, né? Fica pensando em outra coisa, fica lembrando de traumas que teve, não consegue se conectar com a pessoa que está junto ali, acessa alguns medos, acessa aí algumas dificuldades com relação a insegurança mesmo, a vergonha, né? E tudo isso, se você parar para pensar, está desconectado do aqui e agora, do presente, do meu corpo. O chakra Muladhara é o chakra que é o dos chakras dos 7, é o que tem mais ligação com a matéria, né? Com o corpo físico. Quanto mais a gente vai elevando os chakras, quando ele passa pro sexual e vai subindo, o Swadhisthana, que é o sexual, e vai subindo pro Manipura, né, que é o plexo solar, e depois pro Anahata, que é o cardíaco, e vai subindo, o trabalho dele vai ficando num campo cada vez mais sutil, tá? Mas o Muladhara, ele é um chakra que está completamente ligado ao nosso corpo físico, porque tem essa ligação com a Terra. Então, numa troca sexual, né, se a pessoa te relatar, a terapeuta, por exemplo, que as dificuldades que ela tem tá em ficar, em não conseguir se conectar com a pessoa, em sentir, por exemplo, muita ansiedade, né? Homens aí com ejaculação precoce, disfunção erétil, mulheres que não conseguem se entregar no momento, não conseguem sentir prazer, muito disso, né? Eu tenho vários exercícios que eu vou passar, compartilhar com vocês. Muito disso está na falta de conexão com o corpo, tá? Todos esses aspectos podem ter alguma falta de algo relacionado com falta de conexão com o corpo. E o chakra que traz essa maior conexão com o corpo é exatamente o Muladhara, tá? E aí, quais são as dimensões da nossa vida aí que fazem com que o Muladhara funcione bem ou não? Vou começar a descrever aqui. A primeira, que aí pode ter gente que não vai conseguir, não num primeiro momento nem pensaria nisso.
Mas se é um chakra raiz, se é um chakra da matéria, se é um chakra da terra, raiz, está ligado ao quê? A ancestralidade, né? Se a gente tem muita dificuldade de aceitação com a nossa ancestralidade, com a nossa família, e eu não estou dizendo aqui que aceitação é igual à ausência de conflito, tá? Conflito a gente vai ter sempre. A gente vive numa sociedade, vive num mundo onde existem várias pessoas e cada uma dessas 7 bilhões de pessoas é um universo. Então por que será que a gente acha que nas pessoas que a gente nasceu ali junto não vai ter conflito, né? Conflito tem. A diferença só, o que traz essa sensação de aceitação com a família, com a ancestralidade, é você não ficar culpando os pais, não ficar culpando mãe, não ficar culpando irmão pelas coisas que acontecem com você. Cada um, você pode ter certeza que deu o melhor que podia ter dado naquele momento, de acordo também com as dificuldades que tem, né? Quando a gente é criança, a gente cresce com aquela visão de que pai e mãe são super-heróis e que não tem problemas, que eles já estão, né, com a mente completamente resolvida, que as coisas para eles são fluídas, que eles são super inteligentes e tal. E pai e mãe, qualquer pessoa, né, são crianças como nós, né, como já diria aquela música. A diferença só é que eles estão há mais tempo aqui na Terra. A única diferença é essa, onde eles também têm os conflitos deles, também têm as dificuldades. A sua mãe, antes de ser mãe, é mulher. O seu pai, antes de ser pai, é um homem, é um indivíduo. Então, além desse papel, digamos assim, de pai e mãe que eles estão tendo, eles também têm as questões individuais deles, né? Então, cabe a gente olhar para eles como indivíduos e aceitar as condições de que eles criaram a gente. Uma coisa que sempre me ajuda muito, quando eu começo a querer questionar a coisa de família, assim, eu falo, cara, lembra do melhor momento que você teve na sua vida, um dos melhores, que você esteve mais feliz. Eu lembro, viagem tal, quando tava com a pessoa tal, quando eu fui pra faculdade, não sei o quê. Por mais que você não veja essa relação de bate-pronto, a gente só pode ter esses momentos, a gente só pôde ter, porque a gente nasceu. E a gente nasceu da onde? Se não foi do nosso pai, da nossa mãe. Então, independente se pai é isso, mãe é aquilo, se você tem dificuldades, se são pessoas que são completamente diferentes de você, se isso e aquilo, cara, tudo que você faz de bom na tua vida é porque você nasceu. Se você não tivesse nascido, você não teria tido acesso, deu um DJ aqui, não teria tido acesso a esses prazeres que você tem, assim como as dificuldades. Então vamos passar a conectar os prazeres também à ancestralidade, né? Porque hoje em dia está na moda isso, vamos começar a pensar nos nossos traumas, não, porque isso aí era falta do pai, falta da mãe e não sei o que, tá, mas aí para agradecer as coisas boas que você passa, a gente esquece, né? A gente esquece, a gente tende a lembrar de pai e mãe só para falar nesses momentos, né? Porque eu tenho dificuldade, porque meu pai era ausente, porque minha mãe não sei o que, tá. Mas você só tá aqui por causa deles, porra, né? Então vamos com calma e vamos aceitar e vamos realmente colocar a nossa família dentro da gente e entender, pô, faz parte de mim. E aí você dá um equilíbrio maior para esse chakra básico, que é o que está ligado à raiz da ancestralidade, trabalhar sem nenhum tipo de bloqueio, né? De ranço, de dificuldade. Então o chakra básico está ligado à família, como eu falei, está ligado também ao solo, tem a terra como seu elemento principal. E uma coisa muito relevante de falar é que, como eu falei, todo chakra está ligado aí a alguma glândula endócrina, né, no nosso corpo. Todo chakra. E as glândulas que estão conectadas aí com o chakra Muladhara, que o chakra Muladhara se conecta com elas, são as glândulas suprarrenais. E as glândulas suprarrenais, entre diversas, né, atuações que ela tem no nosso corpo, ela é a que tem a função de liberar a adrenalina. Porque o chakra básico ele também está ligado ao nosso instinto, aos nossos instintos mais básicos, ao nosso instinto de sobrevivência, né? Digamos que aquele
aquele impulso, aquele pequeno medo instintivo que todo mundo tem de morrer, de acontece alguma coisa, você, opa, a gente está sempre querendo, né, numa situação saudável de vida, onde está tudo funcionando normalmente, a gente tem que ter adrenalina no nosso corpo. Adrenalina. Eu tô dando uma gaguejada forte. A gente tem que ter adrenalina no nosso corpo. Por quê? Porque é ela que movimenta a gente de sopetão, né? É ela, se a gente não tiver adrenalina no nosso corpo, a gente pode entrar aí em momentos de medo muito forte, porque o estímulo vem e se a gente não reage a isso, se a gente não se impulsiona para querer, né, sobreviver, a gente vai ficando cada vez mais amuadinho. Então, essa questão da relação do chakra básico com a adrenalina ela é muito importante também, porque se a gente não tiver com ele funcionando corretamente, pode ter uma hipoatividade aí, né, da adrenalina, e a pessoa ela não reage, não tem brio, né, aos estímulos que vêm do mundo, que vêm do universo, que vêm das outras pessoas, então você vai ficando cada vez mais amuadinho. E ao mesmo tempo pode estar em excesso. Uma pessoa com adrenalina demais, ela fica hiper reativa, né? E aí também é um problema, porque você não consegue se relacionar com as pessoas. Então, algo que não seria passível de uma reação, né? Você não precisaria ter um gasto energético tão grande assim, ter uma reação muito brusca. E aí, se você está hipersensível, se você está com muita adrenalina, uma que você pode ficar ansioso, né? Super nervoso, até agressivo, porque está com muita adrenalina no corpo, e outra que você pode cair nesses processos de hipersensibilidade. Num momento onde você nem precisaria ter um gasto tão grande de energia, você acaba tendo, tá? Então, para poder manter isso em equilíbrio, para poder você, terapeuta, perceber o quanto o seu cliente está com essas possibilidades do chakra básico aí desequilibrado, conversa com ele, entende se ele consegue, como que está esse instinto de sobrevivência dele, se ele reage às coisas, quando algumas pessoas falam para ele não fazer algo, se ele quiser fazer, se ele consegue pelo menos mostrar, né, a opinião dele, se ele tem vontade de fazer as coisas, porque se não tem, a primeira coisa a olhar é isso da família. Outra coisa que mantém o chakra básico ativo é movimentar o corpo. Ele não está ligado aí a corpo? Então, prática de exercício físico. Antigamente, como o nosso dia a dia ele era pautado por atividades físicas, né? A gente andava mais, ia caçar, ia plantar, ia fazer isso e aquilo, não tinha essa necessidade moderna que a gente tem de fazer exercício, né? Nossa vida era movimento, a gente tem corpo para isso. Só que aí a gente foi entrando nessa sociedade que é cada vez mais parada, cada vez mais controle remoto, celular, isso, aquilo, e a gente foi ficando mais paradinho. Então a gente tem que criar um hábito, ter uma rotina de se movimentar. Porque a gente precisa movimentar o corpo para ele poder estar aberto aí a receber as energias, né, que o universo está querendo mandar para a gente. Então, se eu não movimento o meu corpo, eu vou ficando cada vez com menos vitalidade. Então, pergunta para o seu cliente terapeuta, você tem feito exercício físico? Qualquer tipo. Qualquer tipo. Ah, a pessoa gosta de dançar, vai dançar. A pessoa gosta de nadar, gosta de correr, gosta de praticar algum esporte coletivo, gosta de, sei lá, fazer polichinelo em casa. O importante é movimentar o corpo diariamente, sabe? E não precisa ser algo muito grande. Você fazer aí 15 minutos de exercício intenso por dia já está mais do que o suficiente. Porque aí você, como o chakra, esse centro de absorção está ligado ao corpo, você ativa ele ali, né? E aí você, começando a movimentar o corpo, ele vai se desbloqueando e trabalhando cada vez mais e mandando, né, sinais para suprarrenal, e a suprarrenal vai colocando adrenalina no seu corpo na medida certa e você vai, né, ficando também com vitalidade. E aí, outra questão também, eu falei do impulso de sobrevivência, e para poder estar também como Muladhara sempre ativo, é a alimentação.
também, porque até tudo que é ligado ao corpo físico, a gente tem que estar observando para poder manter esse chakra Muladhara ativo, né? Então, alimentação aí saudável, uma alimentação, comer um pouco menos, a gente come demais e come coisas assim que não são comida, né, de verdade. Teve uma senhora uma vez que me falou, eu estava beirando os 100 anos, assim, eu perguntando, quais são os segredos aí, né, para ter essa longevidade. Como que a senhora, ela falou principalmente alimentação, meu filho. Aí eu falei, e como que a senhora sempre escolheu, assim, o que comer, como comer? Aí ela falou assim, quando você for escolher algo para comer, faz essa pergunta, existe pé disso? Se tem pé disso, você pode comer. Se não tem pé disso, você não come, né? Então imagina um pão. Tem pé de pão? Você vê árvore de pão? Não tem. Evita, não é não come, mas evita o máximo que puder. Tem pé de batata frita? Não tem. Tem pé de pizza? Tem pé de, né? Tudo isso que a gente que não é comida naturalmente, a gente tem que evitar ao máximo. Não que a gente não pode comer. Eu adoro comer uma pizza. Inclusive, vou comer hoje ou amanhã. Só que a coisa é a gente não fazer com que isso seja parte do nosso dia a dia. O que não tem pé disso não pode fazer parte do nosso dia a dia. Pode ser um momento ali que a gente pode ter, né, de prazer, satisfação, assim, tirar uma onda, encontrar o pessoal. Beleza, não tem problema nenhum a gente querer comer algo diferente. Mas a maior parte da nossa alimentação tem que ser saudável. Então você aí, terapeuta, pergunta pro seu cliente, você tem feito uma alimentação legal, você tem feito exercício físico, quando eles vierem te trazer essas questões da sexualidade. Sem medo de falar para a pessoa observar isso, porque a gente tem uma tendência muito grande a terceirizar tudo na nossa vida, né? Então, para eu saber se eu estou tendo uma alimentação saudável, eu tenho que necessariamente frequentar um nutricionista. Para eu saber se eu posso fazer tal exercício, e aí eu estou falando isso num lugar de educador físico mesmo, tá? A pessoa, para ela poder saber se ela pode fazer um exercício ou não, ela tem que pegar e fazer. Você pode ter uma orientação, pode olhar alguma coisa, pode dar uma estudada por si só, mas a gente tem que parar com isso de querer terceirizar tudo para os outros o tempo todo. Hoje em dia a gente não pode fazer mais nada sem pensar, eu tenho que saber se eu posso ou não fazer isso, se tem alguma teoria para aquilo. Né? Eu não preciso, eu posso testar no meu próprio corpo. Devagar. Então eu quero fazer um exercício, gosto de fazer, levanta e faz. Eu quero ver se esse tipo de alimentação é legal para mim, se meu corpo vai responder bem. Faz, só faz. E quem que é que liga a gente com esse fazer? É justamente o chakra Muladhara, porque ele conecta a gente. A almofada justamente a vermelha caiu ali. Ele conecta a gente justamente com essa questão do aqui, do agora, do não medo, do estar enraizado, de eu saber que eu posso fazer as coisas sem necessariamente estar contando com os outros o tempo todo. Entende? A gente vive numa sociedade, pode e deve sim colaborar, compartilhar, só que a minha experiência depende muito mais de mim do que dos outros. Beleza? E aí, um exercício muito legal que eu gosto de passar com essa questão do Muladhara é o exercício de multissentidos. Multissentidos. Simples assim, tá? Então, porque os sentidos, eles fazem parte do nosso corpo e eles estão aqui também para manter a gente no momento presente. Se eu estiver numa situação focando completamente os meus sentidos, eu não tenho como estar em passado e não tenho como estar em futuro, tá? Se eu tiver, por exemplo, com o meu braço aqui, né? E eu tiver devagar, bem devagar, colocar um dedinho, mindinho, apertar, sentir a pressão do meu dedo no meu braço e sentir o que o meu braço está sentindo na pressão. Então são duas coisas que eu posso trabalhar na mesma atividade. Como que é para você tocar em um braço e como que é para você ser tocado por um dedo. Parece uma coisa meio, né? Nossa, o que ele está falando? Mas faz o teste. Você vai ver que você vai cair praticamente num estado meditativo de aqui e agora.
você vai estar sentindo o que está acontecendo real. E aí, pressionou, sente, leva o outro, né? Sente, leva o médio aqui, ó. Sente você tocar e sente você ser tocado por você mesmo. Indicador, ó, sente você tocando no seu braço, seja o indicador e seja o braço ao mesmo tempo. Apertou, envolve o braço inteiro todo aqui, ó. Segura teu braço. Sente, tá frio, tá quente. Se você apertar um pouquinho, você consegue sentir até o pulsar do teu sangue, né? Simples assim. Então, terapeuta, faz esse exercício com o seu cliente. Esse simples do braço aqui primeiro. Pega e fala para ele, sente aqui, tá? E aí, qual que é a relação disso com a sexualidade, né? Essa coisa da presença. Qual que é a relação que vocês acham que tem? Se uma pessoa não está no momento presente dela, ela não está conectada com o corpo e com os sentidos, obviamente ela não vai conseguir ter um momento sexual de maneira saudável, não vai conseguir ter um momento sexual pleno ali, não vai conseguir ter uma troca legal, se ela não tiver com o Muladhara, porque o Muladhara é o que liga a gente com o corpo. Se o nosso corpo não está com vitalidade, se a gente não está conectado com o corpo, como que a gente vai ter qualquer tipo de troca que envolva o corpo? Tá? Existem muitas coisas que a gente vai trabalhando, que a gente vai entendendo, mas como o Muladhara é o chakra raiz, é o chakra básico, se eu não tiver uma conexão, se eu não reconhecer o meu corpo, se eu não souber sentir todas as reações que ele tem, se eu não estiver realmente conectado com tudo que acontece com ele, eu não tenho como ter um momento, uma troca sexual considerável, e eu vou entrar completamente na região das disfunções. Então, primeira coisa, terapeuta, verifica isso. Verifique, conversa com o seu cliente sobre isso, né? E faz esse exercício primeiro aqui, do toque. Vê como que ele tá, como que ele reage, se ele consegue estar ali no momento presente. Beleza? E aí fica essa dica. Vamos conversando, deixa aí os comentários no vídeo. Tô sempre, né, disponível aí para falar. E essa foi a relação principal aí do chakra básico, ou Muladhara, com a sexualidade. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço do Shodin. Beijão.